O Evangelho de João, capítulo 14, começa afirmando assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Em 2020 eu fui acometido da Covid. Fiquei inchado, absolutamente inchado. Tive que às pressas ir para a cidade de Salvador. Depois de 4 dias na seleção, esperando regulação, eu fui internado no Hospital Santo Antônio, hospital mantido pelas obras da irmã Dulce. Fiquei naquele local por volta de 3 meses internado. Fui bem atendido, fui atendido com humanidade, e Deus usou aquela instituição para me fazer soerguer e voltar a cumprir o meu chamado nesse mundo. Agora note bem, eu estou falando disso, dessa minha história, porque quando eu cheguei, que fui internado, eu fui internado por volta de 8 horas da noite e passei a madrugada naquela enfermaria sozinho. Vocês sabem como foi aquele período do início da Covid, que começou em 2019, e foi um momento muito difícil para mim, porque eu já estava vivendo uma situação complicada, sobretudo relacionada com o meu ministério, com minha vocação. Eu estava no período de 2019 ali muito decepcionado com tudo. E eu me sentia injustiçado, eu me sentia usado, um rebutalho. Quando aquela doença veio, ela me jogou no fundo do poço. Porque a partir dali começou a surgir, eu fiquei sozinho, nem a minha esposa poderia ficar comigo. E por incrível que pareça, aquela madrugada começou e não entrava uma pessoa na enfermaria. Naquele momento eu tive o que eu chamo de um segundo encontro com o Senhor. Uma segunda experiência com Deus, agora uma experiência de renovo na minha vocação. Naquele momento eu me sentia órfão, eu me sentia desamparado. E naquele momento de profunda angústia, o Espírito então começa a falar comigo. E eu começo a ver como eu estava me afastando do Senhor, do meu chamado, elegendo inúmeras desculpas e agentes para explicar e dar sentido àquela minha situação, quando na verdade era minha a situação. Eram minhas escolhas, e eu estava me colocando naquela condição de desamparo, porque em nenhum momento Deus eterno tinha me desamparado. Ali o Senhor Jesus vem com força no meu coração, e ali ele começa uma conversa poderosa, terapêutica, curadora comigo, invade os recessos da minha alma, derruba as minhas trincheiras,
me vê na minha solidão, no meu desamparo, e se mostra como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Rei. Toda vez que eu leio esse texto, que agora, a partir desse evento, ganhou um colorido diferente, mais peculiar, eu me lembro exatamente de que Jesus estava falando algo com um poder e com uma verdade que só na experiência a gente vai realmente perceber e sentir. Foi naquele momento que eu vi que eu não estava só. E não apenas isso, que eu nunca estaria só. Que o meu Salvador estaria comigo todos os momentos, mesmo quando eu estivesse sozinho como estava. Humanamente falando, em uma solidão abissal, sentindo as sensações desta nuvem negra invadindo as minhas emoções, arrebentando com todos os circuitos da minha afetividade. Deus se revela como meu Pai. E o significado de dizer Abba ganhou outro sentido. Que nos momentos mais difíceis eu posso dizer Abba, Abba, com intimidade, porque sou filho. Ali eu descobri este amor glorioso de Deus, que nos ama, sobretudo quando estamos em crise, quando estamos em uma situação de rejeição. Os discípulos estavam passando por isso. Os efeitos imediatos daquela declaração de Jesus de que ele iria embora, de que ele iria partir, mesmo que ele dissesse que era necessário, que fazia parte do plano de Deus aquilo acontecer, mesmo assim, escute bem, eles não conseguiram entender e a angústia invadiu a alma deles. Uma força violenta, como uma tempestade, como um furacão, como um tornado, gerando tristeza profunda. Eu gosto dessa expressão da NAA, que diz angústia, porque a angústia sequestrou a felicidade, a alegria daqueles discípulos. Mas o mestre que cuida dos seus filhos, dos seus discípulos, que tem um amor ágape divino, divinal, que nos ama de modo peculiar, experimental. Ministra então agora aquela situação imediata, aquela condição totalmente problemática no entendimento dos seus discípulos, porque eles não conseguiam entender que a partida de Jesus era necessária para que o Olam Rabá, a era redimida, surgisse com poder e o reino de Deus tomasse conta, invadisse esse mundo caído e que o novo ser em Jesus pudesse ser formado. Não se angustiem, diz Jesus, o Mestre, o Messias, não se angustiem. Vocês não creem em Deus? Creiam em mim. Eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro, eu sou o advogado e eu sou o Consolador. Eu vou, mas vou voltar. Então Jesus diz, olha, a casa para vocês, não fiquem desamparados, não deixem essa sensação de estarem sozinhos no mundo,
tomem conta e destrua. Vou mais longe. Contamine. Ainda envenene a fé de vocês, os sentimentos e a emoção de vocês. A morada. E aqui é a igreja, porque tem uma coisa interessante, porque Jesus, a expressão aqui, ele usa um genitivo, mumonai, no texto grego, que quer dizer literalmente, se fosse uma tradução bem literal, de mim moradas. Evidentemente que essa expressão, o que Jesus quer dizer aqui, usando esse genitivo, é que ele está falando que ele vai ser essa morada. Olha, Deus preparou uma morada para vocês, e essa morada, e eu sou essa morada, esse corpo espiritual que agora vai estar presente com a vinda do outro Consolador, que vai fazer a mesma função que eu faria, que vai fazer com que essa glória que eu vou experimentar após a minha ressurreição se torne um verdadeiro local seguro, um viveiro para que vocês cresçam espiritualmente, para que vocês cresçam em santidade, vocês estarão seguros. Não que não haja o céu, mas ao meu ver, de modo imediato aqui, Jesus está falando da experiência do corpo, do seu corpo místico espiritual, que iria se realizar brevemente em Pentecoste, quando a igreja batizada pelo Espírito se torna agora o corpo místico universal de Jesus. Esta morada que entramos quando nos inserimos, quando respondemos e somos vencidos pelo Senhor e nos tornamos seus súditos, e nos tornamos seus servos, e nos tornamos seus amigos, e nos tornamos seus filhos, e nos tornamos seu herdeiro, e estamos debaixo do cuidado paternal de Jesus, do cabeça do Senhor. Aí eu lembro de Isaías, angustiado pela perda de um rei piedoso, não sabia o que aconteceria, cheio de angústia, cheio de temores. Ele vai para o templo e lá ele tem uma visão gloriosa de Deus. Deus se revela gloriosamente a ele. E Deus se revela no trono. Isaías tem um impacto profundo dessa experiência com Deus. Isaías tem um impacto profundo de contemplar o divino, de ter uma revelação beatífica do Senhor. E então Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou pecador, eu vivo em meio a pecadores, e agora eu vi o Rei, eu vi o Rei. Quando nos convertemos, nós vemos o Rei Jesus, o nosso Senhor, nosso Messias, nossa morada, a morada do Altíssimo. Estamos em fé. Eu vi isso, percebi isso quando eu estava naquele momento de aflição. Todo discípulo vai ter um momento em que vai enxergar essa morada, que vai ter a sua plenitude, o seu zênite no céu, mas que já acontece agora, no poder, no cuidado, na consolação, na direção do Espírito Santo, bendito Espírito, glorioso Espírito, que faz com que os nossos olhos se abram para enxergar essa realidade marcada pela nova vida em Cristo, pelo novo ser, por essa nova criação, porque quem está em Cristo é uma nova criação, é um novo Gênesis. O que era velho, envelhecido, caído, decrépito, perverso, foi embora, saturado pela glória de Jesus, pela sua majestade. E agora podemos ver o Rei,
o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Jesus diz isso e olha, eu vou voltar. Quando esse corpo estiver, eu volto, eu vou estar com vocês. Ele faz essa promessa quando ele estabelece a direção missional da igreja, lá em Mateus, no final de Mateus. Quando ele diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês aqui até o final. E naquele momento, em desespero, angústia e choro, eu olhava e dizia, Senhor, eu cheguei no fundo do poço, estou aqui sozinho, igual um picolé naquele gelo tremendo, sem saber e sem ter esperança. E é interessante que naquele momento Jesus falou, eu estou contigo. Você esqueceu da promessa? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os gigantes, não olhe para o mar, mas olhe para as minhas promessas. Eu disse que estaria com você até, ninguém está aqui, mas eu estou. E é isso que acontece quando nós caminhamos com Jesus. Por isso que essa jornada é fascinante, é gloriosa. Bendito seja Jesus, o nosso Messias, glorioso, majestoso. Por isso que nós rompemos em glória, por isso que na plenitude do Espírito, Paulo diz que a gente canta, a gente fala adoração, porque a gente fica saturado, permeado de um espírito de gratidão pelo que Jesus fez por nós, por seu amor, cuidado e presença em nossas vidas. E não tem como fazer diferente. Eu sei que o pecado em nós ainda faz com que a gente titubeie, como aconteceu comigo, mas o Senhor nunca nos desampara. Em Pedro vai dizer claramente, no final de João, Deus vai dizer que Ele vai nos levar até o final. Quer ver? Eu ainda vou ler literalmente esse texto, porque ele é muito glorioso. Na primeira carta, lá no capítulo 5. Vamos ler, porque merece ser lido. Sabemos que somos de Deus, como o mundo inteiro já no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que coisa maravilhosa esse texto. Fala conosco de um modo muito poderoso. E nos lembra que esse entendimento vai estar presente em nós. E nós iremos, de fato,